Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma regressão. Vamos fazer uma regressão no tempo. Como era na época dos nossos pais, pelo menos da minha época, né? Porque meus pais são de 1927, eu nasci em 1961. Mas como era o estresse naquela época? Como era o estresse naquela época? Naquela época não existia internet, não existia celular, claro, e existia máquina de escrever. E as pessoas se comunicavam através do telefone, porque em 69 quase poucos tinham telefone. Era mais por carta. E como é que era o estresse? Como é que era o comportamento mental, a saúde mental, se melhor dizendo, das pessoas daquela época? Em 1969, eu estava com 8 anos de idade. Eu percebia que as comunicações eram através de carta, pelo correio. E o estresse era menos. Agora, eu não consigo entender porque as pessoas da época viviam menos tempo, né? Hoje as pessoas têm mais durabilidade. Agora percebo que o estresse hoje é eminente. O estresse dos dias de hoje é intenso. É muito estresse, muita maldade, porque a maldade, ela acompanha a tecnologia. Então o crime organizado, ela se modifica, ela se aperfeiçoa também. O crime, ela também se molda às questões tecnológicas. Então, fazendo uma regressão no tempo, as pessoas eram mais alegres, as pessoas contemplavam mais a família. Problemas tinha, mas eram os problemas diferentes das de hoje. E, sei lá, eram mais unidas, mais concentradas no que diz respeito à família, à ética, à moral, o respeito. Mas tinha os defeitos. Mas os defeitos que tinha na época eram os defeitos da época, daquela situação que se vivia, diferente de hoje. Eram menos carros, muitas bicicletas, todos eram jovens, inclusive nossos pais. Tudo era um começo. E justamente era o começo juntamente com o começo da tecnologia, da evolução. Então, tudo se aparelhava com o começo da idade, o começo da família, junto com o começo da evolução. Então, era o ponto ápice do bem-estar. Menos violência, pelo que se sabe, eram mais terrenos baldios, era menos concentração de pessoas. Em 1970, nós éramos 90 milhões de habitantes. E tudo era menos. Todos eram jovens. Tinham idosos, mas os idosos, em 1969, 1961, o ano que eu nasci, quem era idoso pegou 1927 para trás, 1920 para trás, porque em 61 a guerra acabou em 1945. Então, as pessoas que vieram da pós-guerra ainda se encontravam em vigor físico em 1961. Então, 16 anos depois, se eu não me falha a memória, pós-guerra, eu nasci. Estava tudo ali, simples, né? Tudo no começo. O estresse era outro, era muito anos-luz melhor do que o de agora. E o que fazer?
sempre a gente poder apanhar assim num silêncio, um exame de consciência, fazer um regresso mental e se lembrar ou tentar se lembrar daquela vida de outrora, é muito bom. E colhermos algumas lições, sabendo que não se encaixa, porque não tem como você ter a mesma adrenalina comparando de hoje com a da época passada, porque na época passada você não tinha o motivo, a motivação da adrenalina. Hoje tem. Mas o que fazer? Eu diria para mim que o lazer é ainda um dos melhores mecanismos para você se desestressar, quebrar essa intensidade grande da ansiedade, do estresse, da estafa, né? Você se higienizar espiritualmente. Eu falo em alguns vídeos sobre as vibrações. Então, você ser levado ao passado, você faz uma remissão dentro dessa escala de tempo e tenta, ao retornar, trazer consigo algum apanhado proveitoso, como não esquentar com coisas do mundo. Devemos ter a questão de resolver aquilo que tem que ser resolvido, mas não se ater, se entregar a certas coisas que não diz a nosso respeito, para podermos viver bem, tranquilo, com a mente serena, calma, né? Então, passear, visitar os lugares, né, bonitos, lugares tranquilos, lugares, né, passeio, praia, cachoeira, mata, sítio, fazenda, churrasco, um bom papo entre família, para quem pode e quem tem, um bate-papo, uma reunião, né, sempre é bom. Reunião entre família, bater papo, rir bastante, falar de coisas boas. É isso aí que falta em muitas pessoas, né? Pessoas, às vezes você tem família que nem te convida para os momentos felizes. Só se lembra de você quando precisa, mas nos momentos melhores eles não chamam. Mas eu não quero essas questões de queixa. Eu quero fazer um vídeo de remissão, de cuidar de você. Você é o foco da realização de amparo espiritual. Então, se você não fizer por você, não espere que os outros façam. Isso não vai funcionar. O bom é você olhar para si e se entender como pessoa, como espírito, e que você precisa de energia, de cargas. E as energias, ela vem da nossa... Nós temos aqui um corpo dotado de sentidos, e esses sentidos vai modular a nossa áurea, vai trazer uma vibração diferente no nosso corpo, nos nossos chakras. Então nós temos a audição, visão, olfato, tato, né, paladar. Tudo isso são sentidos. Esses sentidos estão conectados ao nosso cérebro, que reflete a nossa espiritualidade, né, que vai dar uma vibração. Então, quando você está diante de um mar, de uma praia, de um mar, de um oceano, de uma cachoeira, de um lugar, você está ali envolvendo todos os seus chakras, todos os seus sentidos. Então, os seus sentidos sensoriais estão vibrando. Isso é muito importante, porque essa troca de conexão faz com que a sua aura se renove. Então pense bem pensando coisas boas, passear, se divertir,
se exercitar, terceira idade, se alongar, beber líquidos, não demasiadamente, mas você tudo dentro dessa singularidade de equilíbrio. Você tem que se equilibrar, se harmonizar com você, a vida, o tempo e o universo. Harmonia não é trazer consigo os pacotes de problema. Problema a gente, aquele que a gente não resolve, a gente protela, joga para trás, né? E não tenha medo dos problemas. Problema vem, problema vai. E tem problemas que não nos pertencem. São criados por quadrilhas, por grupos organizados, criminosos, né? Que percebe que você está na boa paz. Então, quando o inimigo vê que você está na boa paz, ele tenta te atacar. Para que... porque nos dias de hoje, ter boa paz é motivo de luxo. Ter paz hoje em dia é artigo de luxo. Então, ninguém quer ver. Então, o que você puder fazer para se esconder dos olhos do inimigo é a grande coisa que você faz. Nisso está incluído as redes sociais, né? As suas frequências, as suas amizades, seu bate-papo. Nunca conte sua vida, seu segredo para ninguém, e nem, portanto, você colocar em rede social a teu respeito. Se você puder se ocultar, ficar só entre você e você, é a melhor coisa. Não mais que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos.